Meu caro professor Plauto Cardoso, o ilustre amigo está no programa Justiça, Suas Ordens, da Escola Superior da Magistratura, de que sou diretor. Para essa entrevista, com certeza, o ilustre amigo irá nos brindar com uma excelente manifestação. Professor Plauto Cardoso, a nossa República Federativa, por força do disposto do artigo 3º da nossa Constituição Federal, tem por objetivos fundamentais, dentre outros, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento com justiça social, a erradicação da pobreza, da marginalização e das desigualdades sociais e regionais, sem preconceito de origem, de raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Diante do cenário que se descortina atualmente, é ainda possível a construção dessa sociedade com que tanto sonhamos? De que instrumento o cidadão brasileiro, consciente de suas responsabilidades, pode lançar mão para o atingimento de tão salutar objetivo? Primeiramente, muito boa noite, ou bom dia, ou boa tarde a todos, a depender da hora que os senhores estejam assistindo esse programa. Eu agradeço o convite do desembargador Edivaldo, está aqui também ter a honra de estar aqui na presença do colega do desembargador Valério. É um prazer estar aqui neste programa e de volta ao meu Piauí, desembargador. Olha, eu, no meu processo de doutoramento lá na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, tomei consciência maior. Nós nos acostumamos de uma maneira estranha a viver de costas, e do ponto de vista jurídico, artístico, literário, nós dizemos de costa para os irmãos da América do Sul. Então eu, quando comecei esse programa, eu fui para lá brasileiro, voltei orgulhosamente sul-americano. E tomei consciência de construções belíssimas, como, por exemplo, a Constituição Equatoriana de Monte Cristi de 1998. Uma Constituição suíça, mas está no Equador, com todos os limites e problemas e desafios que são encarados por um país sul-americano e que não são em nada distintos do nosso. Nós também temos uma Constituição bastante generosa e bastante promissora. Eu prefiro crer que sim, é possível, é um processo em que todos nós temos que ter consciência e paciência, que não é de um dia para o outro que se transforma a nação, né? E particularmente vejo na atividade da magistratura, me preocupa bastante este momento em que vivemos, em que parece-me que a população aposta por pura falta de legitimidade dos poderes políticos, numa crise de representatividade que atravessa não só o Brasil, é o mundo, né? Que eu acho um pouco arriscado que a população aposte que a solução de políticas públicas venha vir do judiciário. Mas, de qualquer forma, e eu tenho certeza que nenhum juiz gostaria de ver um governo de juízes, não foi para isso que o judiciário foi pensado, mas eu acho e creio que o papel da magistratura é extremamente relevante no seu a nos prover luzes. O papel da magistratura nesse processo de iluminar o caminho para frente, para que possamos conter as maiorias de turno que possam ameaçar valores, desenvolvimentos que conseguimos conquistar a duras penas nos últimos 30 anos. Então, sim, eu acho possível, desembargador Edivaldo, mas temos que ter paciência. E estamos logrando êxitos, né? É o 8º presidente que elegemos, goste-se
por um lado, goste do outro, que o antecessor era diferente. Elegimos democraticamente um presidente após o outro. Isto é um sucesso. Estamos num processo de amadurecimento de nossas instituições e sim, eu creio que este é o caminho. Não tenho a mesma fé num desenvolvimento linear da humanidade como tinha Kant, por exemplo, que achava que o progresso, o destino do homem era um progresso linear inequívoco. Eu não acho que a história se faz dessa forma. Se avança um pouco, há retrocessos, se luta para manter os avanços, retomá-los. Este é o processo natural de evolução e, mais do que tudo, a principal força motora desse processo é a educação. Sem essa, eu vou perder a crença de que podemos crescer. Professor Cláudio Cardoso, uma das questões mais urgentes para o mundo inteiro é a mudança climática e os ataques ao meio ambiente. Eu perguntaria ao senhor, como os direitos humanos estão ligados a essas questões e qual a melhor forma de protegê-lo? Nós nos esquecemos, desembargador, que somos animais, né? Que nós fazemos parte, estamos inseridos em um meio ambiente, tanto quanto qualquer outro animal, né? A melhor forma de proteção, de novo, nós temos órgãos de controles, órgãos de contenção, né, para que avanços civilizatórios, de novo, duramente conquistados, não sejam perdidos da noite para o dia. E estamos vendo as instituições contendo alguns retrocessos atuais. Mas eu creio que, mais uma vez, o direito não dá conta de um processo de desgoverno, de violência, por assim dizer, coletivo e estrutural. O direito dá conta da violência individual. O elemento, e como educador eu não poderia ter outra visão, o elemento estruturante aí é primeiramente investimento em educação, para que se possa contar com o apoio da população, para que se veja o que para mim é uma obviedade, mas é notório que me parece que estou em minoria atualmente, que uma floresta em pé tem mais valor do que uma floresta, do que uma não floresta, do que uma floresta queimada e desmatada. Enquanto não conseguimos ver este tipo de valor, realmente vamos achar que o melhor é vender a madeira, né? Então, é um processo, primeiro, civilizatório, no sentido que passa pela educação, e o outro instrumento, que é um instrumento de nossas instituições, nesse nós já temos, eu confio. Então, há, obviamente, também uma pressão aí internacional, mas o que precisamos é de uma pressão interna da nossa população. Este é o principal, e esse só se vence com a educação, desembargador. Há poucos dias, professor Cláudio Cardoso, o ilustre convidado nos brindou com interessante e judiciosa palestra na Escola Superior da Magistratura sob emblemática temática que agradou a todos os que ali se fizeram presentes. Para que a dita exposição alcance maior número de interessados, eu lhe pergunto, o que as peças de Shakespeare e as obras de Machado de Assis, Ariano Suassuna, Santo Agostinho, Tomás Moros, Campanella e Graciliano Ramos nos ensinam sobre a lei, sobre o direito e sobre a justiça? Desembargador, o senhor sabe, eu venho das letras, eu sou formado em letras e direito, e eu particularmente não vejo o direito diferentemente da literatura. Para mim são produções culturais de povos. Mas particularmente acho que o positivismo tem uma dificuldade com o tempo. Veja que, se mencionamos uma peça de um dramaturgo inglês de final do século XVII, o direito da época já pereceu, mas os textos continuam ainda com uma certa relevância, se não uma grande relevância. Eu uso peças
gregas do século IV, V a.C., nas minhas aulas de processo, para tratar de conceitos básicos do direito, mas o direito da época já pereceu. O positivismo tem um problema com o tempo. Veja que, se eu falo até tu, Brutus, o quinto dos infernos, né? Não precisa ter lido Shakespeare, não precisa ter lido Dante, não é preciso ter lido Homero para saber o que é uma sereia, não é preciso nem ter lido a Bíblia para saber que alguém morreu injustamente na cruz. A pertinência desses textos imortalizam os seus conhecimentos. Veja que eu tenho por mim que o atual titular da pasta da Justiça não leu o Alienista de Machado de Assis, não leu o Mercador de Veneza de Shakespeare. Uma breve leitura dessas obras, a primeira, Machado de Assis, o Alienista, é uma indicação clássica de que o processo penal não é necessariamente o melhor meio de contenção social. Historicamente, nós temos amplas provas sobre esse tema, um instrumento, se for usado como instrumento de contenção social, é ineficaz, é medieval. A educação, repito mais uma vez, é um método de contenção social muito mais eficaz. Veja o Mercador de Veneza, para citar um exemplo de Shakespeare. O recado principal, a peça tem várias temáticas, principalmente sobre contratos, a força dos contratos, deve-se observar contratos com mortos, há temáticas fantásticas, mas o recado principal que eu particularmente uso, e principalmente na matéria processo de conhecimento, o processo não é lugar para vingança. Isto não acaba bem como não acabou bem para o personagem judeu, que tenta usar o processo para vingança e ele acaba perdendo muito nesse contexto. Então, eu particularmente acho, desembargador, que os poetas já disseram tudo. Então, é uma fonte perene de relembrança dos bárbaros que somos. Isto nunca mudou. O direito muda, o direito perece, mas a nossa característica de bárbaros nunca mudou. Somos os mesmos bárbaros de sempre, temos os mesmos defeitos e as mesmas potencialidades maravilhosas. E a única coisa que nos separa dessa nossa barbárie é a educação. Por isso a perenidade e a importância desses textos, e principalmente num contexto do Poder Judiciário, em que eu particularmente não consigo conceber para uma formação adequada de um advogado, de um promotor, de um jurista que somos, sem uma devida, minimamente sólida formação literária, estamos cegos. Professor Cláudio, fala-se bastante que, ao comentar a morosidade do judiciário, que é melhor uma decisão errada rápida do que não ter uma decisão. O que é mais perigoso para o cidadão atualmente? A insegurança jurídica ou a demora na decisão? Como combater a insegurança jurídica? Olha, desembargador, veja que nós estamos falando basicamente do mesmo tema, né, de justiça. Uma celeridade não é sinônimo de rapidez. Quando se fala de um processo célere, é diferente de um debate, de uma reunião de condomínio célere, né? O processo tem a sua própria lógica, né? O contraditório, a ampla defesa, isto não combina com pressa, não é uma coisa que pode ser feita de forma assodada. O que o cidadão tem que entender é que, por mais que veja que a dor da injustiça, desembargador, é uma das maiores dores que o ser humano pode sentir. Em alguns momentos, mata tanto quanto uma dor física, né? Então, mas o cidadão tem que entender que nós estamos num processo muito, numa sociedade enferma, em que eu tento inculcar isso nos meus alunos, né? Que há
uma atividade possível, lucrativa para a advocacia fora das cortes. Né? Que o advogado pode ser muito mais bem remunerado num acordo do que em anos litigando. Claro, então a celeridade, o cidadão tem que entender que é melhor que ele tente uma autocomposição, é melhor para o seu contexto social, é melhor para a sua paz, porque no processo, antes de mais nada, seja ele justo ou injusto na percepção do tutelado, todos perdem no processo. Perde-se tempo, perde-se direito, perde-se saúde, parte do direito perece ao longo do processo, porque é natural que o processo, mesmo que célere, ele não é a mesma coisa do que uma autocomposição. Então, a primeira coisa respondendo às perguntas do senhor, eu prefiro uma decisão mais longa. Né? Mais longa não no sentido de... e nós temos instrumentos muito sólidos hoje para se evitar que se tente de forma artificial eternizar a lide. Né? Há punições processuais muito duras nesse sentido. Então, o processo não... celeridade não é sinônimo de assodamento, dessa rapidez, dessa ansiedade que temos, ainda mais hoje no contexto midiático que temos, onde tudo é respondido na mesma hora. Não, isso não é. O cidadão tem que ver que vale muito mais a pena ele tentar a conciliação, tentar uma solução autocompositiva. E se for ao judiciário, ele tem que entender que, diante do contexto que temos, da estrutura que temos, vai demorar um pouco mais do que o normal, mas é bom que demore. Professor Plauto, a arte ficcional dos grandes pensadores continua nos dando a esperança de uma justiça agregadora e perene, respeitada e amada pelos seus destinatários? Eu prefiro crer que sim. Né? E veja que em alguns momentos, né, e o cidadão tem que tentar entender isso, veja que nós não podemos, há limites. Aristóteles tratava isso muito, com uma maestria muito grande. Há limites para que se possa, que nossos sentidos nos impõem na percepção da realidade. Né? Então, o que o julgador tem ali, de certa forma, o que nós chamamos nesse contexto de nossa dogmática jurídica, essa busca por uma verdade que, de certa forma, acaba sendo uma verdade processual. O que vem ao julgador, o que trazemos advogados ao judiciário, é uma verdade ali, de certa forma, parcial, não no sentido de querer criar uma outra realidade, mas é parcial porque é uma realidade vista sobre uma única perspectiva. Então, de certa forma, também guarda, com um discurso muito distinto, mas guarda similaridades com a própria ficção. Né? Mas é um discurso distinto e muito diferente. Guardado aí as suas diferenças, eu realmente, na minha experiência como cidadão, na minha experiência, na minha prática forense, na minha experiência docente, eu vejo, e não à toa o judiciário goza de uma aprovação maior neste momento do que os próprios poderes políticos, é porque se crê que sim, do judiciário se consegue fazer justiça e que os problemas na entrega da jurisdição são, graças a Deus, muito mais uma exceção do que a regra. Mas é importante que se tenha em mente que há uma limitação para o julgador. Ele está limitado aos autos, né? Ele está limitado, queira ou não queira, a um outro relato, né? E um relato que já chega a ele recortado. Veja que aquele relato, por exemplo, que foi dado a um delegado de polícia, a forma como aquele recorte já é um primeiro recorte. Eventualmente, quando esses recortes, em alguns momentos, eles começam físicos, depois eles passam por um processo que vão para o digitalizado. Isso recorta, mais uma vez, a realidade. A realidade que chega num tribunal é uma realidade diversa. O cidadão tem que entender isso. E, de novo, mais uma vez, isto também é um convite a uma autocomposição. Professor Cláudio, verificando o seu currículo, por sinal invejável, verifiquei que
que o senhor também é um estudioso de direito constitucional. E o ano passado a nossa Constituição, a Constituição brasileira, completou 30 anos. Além do Brasil, Espanha e Portugal, passaram por um processo constituinte neste mesmo período. Pergunto ao senhor, desses 31 anos, que mudança no direito constitucional o senhor destacaria? Olha, o principal é que é engraçado que hoje, se tentarmos falar para a nova geração que o direito constitucional nem sempre foi o sol, nem sempre foi este irradiador de valores e princípios a influenciar todo o ordenamento jurídico, se causa um pouco de estranheza, né? Mas veja, desembargador, que este próprio instrumento, né, que escolhemos para nos governar, é um instrumento que, do ponto de vista histórico, é muito recente. Nós estamos falando, desde aquele 17 de setembro, lá de 1787, no Congresso da Filadélfia, nós estamos falando um pouco mais de 230 anos. 230 anos, do ponto de vista histórico, é ontem, né? E nós temos e tínhamos nações boas, justas ou injustas, nós tínhamos sociedades justas e injustas e continuamos tendo. Então, primeiro, o que muda nesse processo? Escolhemos um instrumento, depois demos a ele uma superioridade, demos valores, criamos uma estrutura para que ele tenha uma cogência, uma superioridade, uma centralidade do ponto de vista formal, do ponto de vista material, escolhemos batalhas políticas, escolhemos valores e colocamos nessas constituições, que são constituições muito influenciadas pela Constituição alemã de 1949 do pós-guerra, como entendemos aí, aprendemos a duras penas e da pior forma possível que o direito, nas palavras do ministro Barroso, não pode ser embrulho para qualquer conteúdo. Este é o principal papel, né, do direito constitucional, do papel da Constituição, nesse sentido, com esses elementos materiais e substanciais, materiais e formais que acabei de mencionar. Ou seja, o direito não pode ser embrulho para qualquer conteúdo. Eu acho que esta é a principal revolução que temos que ter sempre em mente. Como o dileto amigo analisa a espetacularização das atividades rotineiras do sistema de justiça criminal em nosso país? Olha, desembargador, eu vejo com uma certa preocupação, porque o que se tenta vender como transparência, na realidade, tem gerado, a meu ver, mais desvantagens do que vantagens. Vamos pegar de forma geral. Isto, analogicamente, pode ser aplicado à pergunta do senhor na questão de julgamentos em cortes criminais. Vejamos, por exemplo, o papel desempenhado hoje pelas cortes constitucionais, mas principalmente a nossa Corte Constitucional, que julga ao vivo, né? O cidadão médio que liga a TV Justiça não entende muito o que está acontecendo. Nós temos uma razão de ser, há um discurso jurídico, nós estamos falando de uma ciência social aplicada que faz sentido, né? E que temos que usá-los, é instrumento do nosso trabalho. Para um leigo, confundir citação com intimação não faz, no contexto de um bar, não faz diferença alguma. Para um advogado, sabemos que estamos falando de momentos processuais diferentes. Então, temos um linguajar que é inevitável. Por mais que tentamos evitar um juridiquês muito pesado, não dá para falar de justiça, e muito menos no julgamento de processos numa Corte Constitucional, não dá para evitá-lo. Então, o cidadão médio já começa a ter um limite de acesso a esse juridiquês. Eu, por exemplo, sou casado com uma nutricionista e, em certos momentos, quando ela me pede explicação, eu explico achando que eu estou sendo claro. E ela me faz perguntas que são as mais óbvias, mas e o que é isso? Aí eu me dou conta que até o que é óbvio para mim, que eu estava achando que estava sendo claro, de repente para um cidadão médio não é nem remotamente claro. Então, primeira coisa, temos a barreira da linguagem. Agora, mais do que isso, veja na Corte Constitucional o mal que esta aparência de transparência faz. Nós temos uma corte que julga que tem problemas na formação de seus precedentes. Tem problemas na forma como guia a atuação
do restante, como corte de vértice, do restante do ordenamento jurídico. E por quê? Porque nós temos longos e midiáticos votos, com uma ratio decidente, com fundamentos em diversas vezes contraditórios para chegar nas mesmas conclusões, dificultando a formação de seus precedentes, e é uma corte que, por conta disso, termina nem respeitando seus precedentes. Então, o juiz de primeiro grau, na busca de um norte, em muitos momentos se encontra perdido, e parte do processo dessa sensação de estar perdido vem por conta dessa questão, desse julgar de forma midiática, num processo de quase de prestar contas à população, que não ajuda na árdua tarefa de julgar de forma contramajoritária. Ultimamente fala-se muito em exclusão social e grupos marginalizados. Em que aspecto a sociedade brasileira precisa evoluir em relação ao direito de grupos sociais marginalizados? Veja, desembargador, que quando ensinamos aos nossos alunos e falamos sobre dimensões, gerações de direito, eu particularmente gosto da palavra dimensões porque não dá a ideia que uma geração exclui a outra, né? Então, quando falamos de dimensões de direitos, nós passamos uma falsa sensação de que primeiro pedimos ao Estado, na primeira dimensão de direitos individuais, que não me mate, que não me prenda, que me deixe ser, ir e vir e falar. Depois vimos que isso não era suficiente, pedimos ao Estado, então, contraprestações positivas e não só negativas, e pedimos ao Estado que cuidasse da nossa segurança pública, da nossa educação. E aí fomos crescendo, uma terceira geração, né, e nos demos contas que temos direitos coletivos e que isto é muito importante, transindividuais. Nos demos contas que alguns valores, alguns bens não só são para essas gerações, para essa geração, nós temos que cuidar do meio ambiente como um bem, e eu aqui nem quero entrar no debate de usar a palavra bem para meio ambiente, porque isso já gera um outro debate da nossa visão antropocêntrica, que gera todo o problema que estamos passando agora. Mas, sem entrar nesse debate, como algo não só para essa geração, mas para todas as outras gerações, né? Quando falamos, né, com esta beleza desse discurso, de dimensões em cima de dimensões, parece que está todo mundo sendo incluído. Eu vivi durante anos no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro, com as suas mais de 600 comunidades, que são feridas abertas no tecido social, desembargador, que a cada tanto e a cada nova crise sangram de forma profunda, de feridas incuráveis. E veja que você reside na Zona Sul Carioca, com aquele cenário da novela, né? E que você olha para a sua janela do lado, você não precisa ir muito longe para ver um excluído da primeira dimensão, da segunda dimensão, alguns são excluídos da terceira, outros da quarta. Então, nós temos excluídos de várias dimensões e o pior, não precisamos ir muito longe para ver em nossas calçadas excluídos de todas as dimensões, né? Então, nós estamos num processo ainda, e é justamente essa questão de estruturação de nossas instituições, né? Do manejo da coisa pública de uma forma com mais eficácia, com mais responsabilidade, para que possamos realmente, não só nesse belo discurso, mas incluir, né? E para que possamos sonhar com não termos excluídos da primeira geração, que o Estado não me prenda à toa e não faça pior que o delinquente, que nós sabemos que se deixar faz, né? Que eu realmente possa ter, porque eu de tudo, o cidadão não ter casa, não ter um teto, eu acho que uma das piores agressões possíveis. Que possamos aí então crescer aos poucos, mas realmente, temos que ter consciência que nós vivemos num contexto de múltiplos excluídos, que conseguimos em alguns momentos incluir primeira e segunda geração, mas o sujeito está na terceira com exclusão de outras coisas, de outros direitos. Escutei com vivo interesse e aprazível embevecimento as suas abalizadas ponderações. E estou certo de que, por mais céticos que sejamos, elas nos deixaram realmente
motivações para que continuemos esperançosos, aguardando o Brasil com que sonhamos todos nós. Obrigado. Muito obrigado ao senhor. Obrigado, senhores.